Oi, pessoal, estamos começando mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o spinning. Você sabe o que é isso? Que atividade é essa? Para tirar essa e outras dúvidas sobre o nosso tema, eu convidei a fisioterapeuta e docente aqui da Unifev, Liliane Veronês, para estar falando para a gente sobre esse tema. Liliane, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer poder participar, né, mostrar para o nosso público as novidades e esclarecer algumas dúvidas. Então vamos lá, né? O pessoal de casa quer saber o que é o spinning. Então, o spinning, ele é uma modalidade de bike indoor, né, feito em bicicletas ergométricas. Porém, são bicicletas que são adaptadas, né, são confeccionadas, toda produzida para atividade de spinning. Então, existe uma questão de local, de preparação, né, o tipo da bike, para que a pessoa possa praticar o pedal, mas dentro de uma sala com bikes específicas. E quais seriam os principais benefícios para quem faz esse tipo de atividade? Então, o spinning, ele é uma atividade física e ele traz benefícios como qualquer outra atividade. Desde a parte cardiovascular, respiratória, fortalecimento muscular. Como as bikes, né, são importadas, elas não ocasionam sobrecarga nas articulações. As nossas bikes, elas têm um limite de peso até 130 quilos. Então, ela é preparada para a população poder, sim, iniciar uma atividade física. E você falou sobre o condicionamento cardiovascular, né? Explica pra gente com mais detalhes quais seriam os benefícios para esse funcionamento. Quando a gente começa a fazer uma atividade física, às vezes a gente sente um pouquinho de dificuldade, né? Na parte respiratória, aquele cansaço, porque a gente precisa mudar o aporte, né, da parte pulmonar. E toda atividade que ela é aeróbica, né, e o spinning se enquadra nisso, ela tem esse benefício, né, de melhorar o funcionamento cardiovascular, cardiopulmonar. Então, ele melhora a circulação. Então, às vezes, pessoas, né, que devido ao sedentarismo, tem muito inchaço nos membros inferiores, tem uma circulação dificultada. Então, a atividade física, ou spinning, ele melhora essa parte da circulação. E qual que seria a principal diferença entre essa atividade e andar de bicicleta ao ar livre? Tá. Então, dentro do spinning, existem várias modalidades, vamos dizer assim, vários perfis, né? Então, o spinning que nós trouxemos aqui para Votuporanga, ele não é simplesmente você ir até o estúdio para pedalar. Então, essa é a grande diferença. Certo. Né? Então, existe todo um ambiente climatizado, existe uma parte de iluminação, de luzes, uma metodologia específica. Então, o que nós falamos muito? A atividade, ela é coletiva, mas ela acaba sendo individual. Porque por mais que você tenha um professor, né, e essa é a diferença, você está ali na sala sendo acompanhado por um professor, você vai pedalar no seu ritmo, tá? Então, ela é coletiva, porque dentro da sala nós temos várias bikes, mas o aluno que ele está ali pedalando, ele vai no seu ritmo. Então, às vezes o professor fala, né, dependendo do ritmo da música, vamos subir, vamos pedalar em pé. Talvez eu não me sinta confortável e não tem problema nenhum. Você pode fazer do seu jeito. Pode, no seu ritmo, sentada, e aproveitar a aula de acordo com o que você vai melhorando, né? Aí, aula após aula, você vai melhorando a sua performance, como outras atividades físicas também. Certo. E qual que é o tempo ideal dessa aula? A aula, ela tem duração de 45 minutos. Né? Só que lá dentro do estúdio é onde a magia acontece nesses 45 minutos. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas será que eu dou conta, né, de pedalar 45 minutos? Mas existe uma programação, então está incluso momentos de alongamento, né, de preparação para o início da atividade. Então, o aluno ele passa 45 minutos dentro da sala, vivenciando essa experiência que ela é mágica. E quais são os principais músculos trabalhados nessas atividades? Nós trabalhamos de uma forma geral, né? Tanto musculatura de membros superiores, porque tem todo um movimento que é feito para essa musculatura em cima da bike, mas a musculatura mais recrutada são membros inferiores e musculatura de abdômen, né? A gente fala musculatura do core,
porque o professor ele sempre vai direcionar o aluno, né, a melhorar a sua postura em cima da bike, a fazer uma contração do abdômen, né, a ajustar o ritmo da pedalada com o ritmo da música. Então, todos os músculos são recrutados, mas de uma forma mais intensa, musculatura de membros inferiores e musculatura do abdômen, né, do core. E fala pra gente, o spinning é uma atividade indicada para quem busca perder peso? Muito indicada para quem, né, busca, principalmente para quem está nesse processo de emagrecimento inicial e às vezes ainda não se sente muito confortável, talvez, de ir para uma academia, né? Às vezes ele ainda não pode uma sobrecarga devido ao excesso de peso. Então ele pode sim começar no spinning, né? Nós somos uma franquia e aí nós temos relatos de pessoas que perderam mais de 25, 30 quilos após a atividade no spinning. Olha que bacana. Exato. E isso aliado, claro que a gente sempre bate a tecla aqui, a uma alimentação saudável, hidratação com bastante água, né? Isso, é um conjunto, né? Eu falo que não existe a atividade física perfeita para o emagrecimento, se não for exatamente isso que você disse, Júlia. Não existe milagre, Não existe milagre. É um conjunto, né? A pessoa ela tem que estar disposta a cuidar da alimentação, a prática da atividade física, né? Há um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar neste processo. Então, realmente é um conjunto, né? São conjuntos de fatores ali que auxiliam nesse processo. E existem intensidades diferentes durante as aulas? Nós estamos chegando, né? É o primeiro local de spinning em Votuporanga. Então, existe sim, né? A gente vai adquirindo, melhorando essa performance e aí a gente vai poder fazer aulas onde a gente inclui movimentos a mais de braço, aulas que a gente fala que são aulas de ritmo mais alto, de giro, então a pessoa ela pedala numa frequência mais rápida. Mas isso o professor ele sempre vai avaliando de acordo com como que está a perspectiva da aula. Né? Então, o professor, quando ele chega para dar aula lá no nosso estúdio, ele recebe um deste, né? Como se fosse um board ali para ele, onde ele sabe exatamente aonde o aluno está sentado, quais são os alunos de primeira vez, então ele consegue acompanhar a dinâmica da aula. Né? O professor ele sempre está num palco. Por quê? Para ele ter visibilidade de todos os alunos. Então é aquilo que você falou, né? Apesar de ser uma atividade em conjunto, essa pessoa vai estar tendo um atendimento individualizado. Vai sim. E aí a intensidade é o próprio aluno que ele vai graduar, porque o professor às vezes vai solicitar, quem está confortável, né? Aumente a carga. Pode ser que naquele momento eu já esteja pedalando numa carga máxima para mim. Não tem problema, eu vou continuar no meu ritmo. E se realmente eu já estou pedalando há mais tempo, já tenho um pouquinho mais de performance, eu vou aumentar a carga. E essa atividade ela é recomendada quantas vezes por semana? Olha, ela pode ser feita todos os dias. E por que ela pode ser feita todos os dias? Não só por ela ser uma atividade física, né? Ela não substitui a musculação, então é importante, né, que a pessoa também faça musculação, mas ela é um excelente cardio, né? A gente sabe que a gente tem que melhorar essa parte também do condicionamento cardíaco. Então, ela pode sim ser feita todos os dias, né? Ela pode ser feita 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. A gente indica que a população, o aluno, ele vai incluir na rotina dele, né? Então, mas ela pode ser feita todos os dias, não tem problema nenhum. Conta pra gente também, Liliane, quais cuidados as pessoas devem tomar que vão fazer essa atividade pela primeira vez para não se lesionar, não se machucar? Lá no Spinning Box, né, nós temos todo um acompanhamento. Então, o aluno ele chega para pedalar, ele recebe a sapatilha, né? Então, ele pedala clipado. Mas o porquê de pedalar com a sapatilha específica, pedalar clipado? Porque isso proporciona uma maior segurança para o aluno, principalmente o aluno iniciante, né? Então, nós ficamos dentro da sala, nós passamos algumas orientações durante o pedal, né? O professor, como eu falei, ele sempre vai estar orientando como esse aluno, né, está iniciando essa atividade. Então, as recomendações que a gente faz na hora que o aluno chega lá no spinning, a principal, todo mundo consegue pedalar.
né? Porque as pessoas perguntam, ai, mas eu vou dar conta, eu vou dar conta. Você vai dar conta. O importante é cada um respeitar o seu próprio limite, né? Então, lá dentro não existe uma competição. A nossa metodologia, ela não é uma metodologia de carga competitiva, né? Então, ela é diferente. Então, neste momento, o importante, eu estou iniciando, né, na atividade de spinning. Deixa eu respeitar o meu limite, eu vou respeitar o que o meu corpo está me dizendo. Se eu consigo acompanhar o professor, excelente. Se naquele dia eu não estou tão ativo, né? Às vezes eu tive aí estou saindo de um resfriado, então eu vou respeitar, vou ouvir o que o meu corpo está me dizendo. Curto a minha aula, porque, como eu falei, existem várias etapas dentro do processo. Então, dá para eu fazer a aula, dá para eu curtir, mas eu vou entender o que o meu corpo está me dizendo. Pessoas que não são muito amigas da bicicleta tradicional, podem fazer normal? Podem fazer normal. E eu vou te falar, Júlia, costumam ficar super amiga da bicicleta, Olha, viu? Legal. Costumam sim. Porque ali dentro você tá num lugar, né, protegido, a bike ela tá estável, né, você tem um processo de segurança, você tá num ambiente totalmente climatizado, a sala, né, ele foi preparado para receber o aluno, então acabam se apaixonando pela bike. E fala pra gente quais as principais diferenças entre o spinning e outras atividades de alta intensidade, como o HIIT, por exemplo. O HIIT, né, o Hitbox, ele também está super em alta. E essas atividades, elas estão vindo para somar principalmente no que a atividade física faz para a saúde mental, né? Então, a diferença é o perfil do aluno mesmo, né? Aonde eu me enquadro. Se a gente comparar Hitbox com spinning, nós temos duas atividades, né, de intensidade, duas atividades que envolvem música, envolvem sincronia, né, coordenação motora, porque, vou só pedalar. Não, existem vários movimentos, várias coisas que o professor faz, que a gente trabalha a mente, coordenação motora, da mesma forma no Hitbox. Então, são atividades que caminham muito próximas, as duas, né, e que aí o aluno, ele realmente se identifica, né, com a atividade. A atividade física, primeiramente, ela tem que ser prazerosa, né? Ela não pode ser algo de obrigatoriedade. Sim. Né? A gente sabe que nós precisamos fazer atividade física, precisamos, depois de uma certa idade, ganhar massa magra cada vez mais, né? Para nos manter saudáveis, mas precisa ter uma paixão. E o Spinning Box, ele vem com a função, com a intenção de transformar, né? A logo do Spinning Box é permita-se sentir. Então, onde você pode, nesses 45 minutos, sentir tudo que você precisa naquela aula. Até porque trabalha a mente também, né? São 45 minutos que são para você, né? Para o seu bem-estar, né? É um processo de conexão, né? Então, você se reconecta durante 45 minutos. Conta pra gente, você já falou que a gente pode aliar o spinning com outras atividades como a musculação, por exemplo, mas também podem fazer outras atividades junto com ela, né? Pode sim. Hoje a gente vê o quê? Um estresse muito grande na população, né? Todo mundo acaba agregando uma rotina de trabalho intensa, né? Família, filhos, e aí isso gera muito estresse. Então, a atividade física, ela acaba sendo o quê? Nosso escape, né? Então, é onde a gente vai para descarregar realmente tudo aquilo que está acumulado e se reconectar novamente, se reenergizar. Então, ela pode ser associada, né? Nós estamos com alunos que saem de lá quase todo dia, principalmente de final de semana. Eu tô saindo daqui agora, eu vou pro beach tênis. Ótimo, foi lá, pedalou, já preparou, já deu aquela esquentada no corpo e vai jogar o beach, né? Então, atividades que se complementam, que são prazerosas. Professora, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem. Pessoal, não sai daí não, que daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Viver Bem dessa semana.
E no nosso programa a gente está falando sobre o Março Azul Marinho, que é a campanha destinada à conscientização do câncer de colo retal. E a gente está recebendo a nutricionista do setor de oncologia da Santa Casa, a Maiara Mendes. Maiara, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Viver Bem. Vamos continuar, então, a esclarecer as dúvidas do pessoal que está em casa, né? Vamos lá. A prática regular de atividades físicas tem algum impacto direto na prevenção da doença? Com certeza. A atividade física previne, eu falo que a grande parte das doenças, né? Ela ajuda a fortalecer o sistema imunológico, então isso é importantíssimo para o nosso corpo estar sempre em alerta com qualquer alteração que tem, inclusive genética. Ajuda no nosso controle hormonal, que também é importante, e ajuda aí também a gente manter uma boa qualidade de vida, energia, disposição. A obesidade é considerada um fator de risco? A obesidade é considerada um fator de risco porque a gente sabe que ela é uma doença crônica e ela é uma doença que estimula muito a inflamação. Então, essa inflamação é um fator que predispõe a muitos tipos de câncer. Não seria diferente com o câncer coloretal. Então, ela é um fator de risco, sim. E como as pessoas podem solicitar ajuda de um nutricionista? No que ele pode ajudar a fazer esse tipo de prevenção? O nutricionista vai te ensinar a fazer a adequação, né, correta, no caso, para você estar prevenindo o câncer, colocando alimentos ali que vão trazer algum benefício, que vai nutrir o seu corpo, que vai trazer uma ação anti-inflamatória, que vai te ajudar no controle de peso corporal, que vai te ajudar realmente a retirar aqueles alimentos que têm características mais carcinogênicas, alimentos que estimulam a inflamação, alimentos que prejudicam o nosso sistema imunológico, que causam alterações hormonais, alimentos que vão estimular, às vezes, uma resistência à insulina, né? E fazer toda aquela bagunça metabólica que a gente chama. Então, os alimentos, eles têm um forte impacto de beneficiar o nosso corpo para realmente regularizar todas essas funções metabólicas ou estimular desregulações metabólicas que estão ali presentes. Como que os pacientes que já passaram ou estão passando por esse processo de tratamento no setor de oncologia, doutora, eles lidam com essa questão da alimentação? Como é que funciona isso? Lá no ambulatório da oncologia da Santa Casa de Votuporanga, a gente atende esses pacientes, né? Eles chegam pra gente com bastante dúvida em relação à alimentação. Eles já chegam assim, ai meu Deus, o que eu posso comer? Eu não posso comer nada, né? E na verdade não é assim. Eu já começo o meu atendimento com eles assim, ó, calma, que o tratamento não envolve você não comer Deixar de comer. Deixar de comer. A gente vai realmente colocar ali alimentos da sua rotina, porque eu preservo muito essa questão da vontade, né, da qualidade alimentar, mas também da preferência do paciente. Se são alimentos que eu posso deixar na alimentação, eu vou deixar. Ele já está lidando com um diagnóstico que não é muito fácil. Então, a gente tenta deixar o mais saudável possível. Eu começo a trazer ele para mim aos poucos, porque eu faço assim, eu falo para eles que realmente é uma construção. A gente pega a alimentação do paciente, vai retirando aqueles alimentos que não trazem benefício, e quando eu falo retirar, não é excluir, proibir, e sim diminuir a frequência desses alimentos, e eu começo a incluir na alimentação alimentos que vão proporcionar algum benefício para esse paciente, principalmente relacionado ao tratamento dele. É porque eles já estão passando por um momento difícil, né? Exato. E ainda para de comer o que gosta, né, doutor? Muitos deles estão em quimioterapia, a quimio já tira a vontade de comer, sim. A quimio já traz alguns colaterais que é ruim da gente lidar, né? O diagnóstico já não é fácil, então a gente tem que preservar essa vontade alimentar, essa preferência alimentar que eles têm, e lógico, sempre trazendo pelo lado saudável. Eu sempre falo assim para eles agora, a gente vai aprender a nutrir o corpo. Até hoje você comeu. Vamos ensinar a nutrir? Vamos colocar nutrientes nesse corpo? Vamos colocar alimentos que vai te ajudar nesse percurso? E eles conseguem entender bem isso e vão aderindo. E grande parte dos pacientes tem sucesso na questão alimentar. E é possível que alguns alimentos influenciem de maneira positiva ou negativa na questão da quimioterapia e da radioterapia desses pacientes? Com certeza. Que nem eu falei para você, a quimioterapia é uma medicação bem invasiva, né? Ela traz muito colaterais. Sim. É uma medicação forte e que geralmente a parte da nutrição tem que estar alinhada ao tratamento, sim. Lá no ambulatório a gente tem a equipe multi, que a gente consegue tentar contornar, lidar, né? Amenizar esses colaterais,
que é com a alimentação. Então, o paciente, ele tá com uma químio que aumenta a náusea, aumenta a diarreia, ele perde o gosto, né, dos alimentos, ele tá com restrição de alguns alimentos, por exemplo, alimentos gelados, às vezes o surgimento de algumas mucosites que a gente tem que retirar alguns alimentos quentes, alimento ácido. Então, a gente sempre tem que estar manejando a alimentação desse paciente de acordo com o colateral que ele tem na quimioterapia. Certo. Maiara, explica pra gente quais nutrientes são fundamentais e indispensáveis para quem está passando pelo tratamento. Para quem está passando pelo tratamento, é indispensável uma alimentação balanceada, né? Eu vou te explicar um pouquinho o que é essa questão de alimentação balanceada. Uma alimentação que tem os macronutrientes, carboidrato, proteínas, lipídios, mas são carboidratos bons. Não é carboidrato de açúcar, né? Da bolachinha, do pão, do bolo, ali do suco. Sim. É carboidrato do arroz, de uma aveia, carboidrato de uma batata, de um cará, de frutas, né? Fonte de proteína boa, carnes brancas, magras, se for a vermelha, não com tanta frequência. Eu tanto falo, pode a carne vermelha, mas vamos preferir as carnes brancas. Ovo, que tem uma boa parte de colina, e esse é um nutriente muito bom, né? Fora que o ovo é um alimento que tem ali bastante nutriente. E gorduras boas, né? Não é aquela gordura ali que a gente fala da carne, da gordura da carne, aquela da gordura da fritura, gordura boa. Então, de peixes, né? Que tem ômega 3, do azeite, de castanhas. E alimentos que têm ação antioxidante, porque quando o paciente está fazendo a quimioterapia, a gente geralmente não coloca ali cápsulas antioxidantes para eles, muitas vitaminas, quantidades muito altas, porque esses nutrientes interferem na quimioterapia. E a gente tem que colocar alimentos no corpo que são antioxidantes. Então, a gente vai conseguir através da nossa alimentação. Então, eu priorizo muito a qualidade nutricional desses compostos bioativos para estar ajudando nessa questão de antioxidante e anti-inflamatório. Certo. E por falar nisso, em relação à suplementação nutricional, existe alguma contraindicação ou até indicação para esses casos? A suplementação, a gente suplementa bastante, às vezes, a proteína, que eles têm uma dificuldade quando eles estão em tratamento, né, quimioterápico, uma dificuldade muito grande de estar ingerindo a quantidade proteica. O próprio tipo de tumor, alguns mais, tem essa função de estimular o catabolismo proteico. Então, o paciente, mesmo que está comendo normal, não regrediu a alimentação, mas o próprio tumor acelera esse catabolismo e ele perde massa muscular. Então, a gente, muitas vezes, precisa colocar um pouquinho de proteína, módulos de fibra por conta das alterações intestinais devido à medicação. Alguns suplementos para estar ajudando aí a melhorar a imunidade, porque eles têm muita neutropenia, né? Então, a gente coloca alguns suplementos que ajudam aí, que são imunomoduladores. A gente só não coloca cápsulas, né? Suplementação antioxidante, por conta que realmente interfere na quimioterapia. Maiara, e você acredita que a nossa população, que a população tanto aqui de Votuporanga, quanto da região, quanto falando de Brasil, sabe o que é o câncer coloretal, está preparada para identificar sinais, sintomas e até está preparada para falar sobre esse assunto? Eu acredito que não só o câncer coloretal, mas a população ainda tem muito receio com o câncer. E eu sempre costumo falar, né? O câncer tem cura. Só que a gente só consegue a cura se a gente investiga, se a gente tem um diagnóstico, né? E apesar de tantas informações que a gente tem hoje, televisão, rádio, rede social, que é muito melhor do que alguns anos atrás, a população ainda está um pouco deficiente, né? Eu acho que o cruzamento